Boa noite. Tá um pouco escuro aqui. Pra variar, eu não mexi na luz. Ficar aqui acho que tá bom, né? Fala, Rua, já chegou aqui, menino pontual. A galera, boa noite, aumentando. Olha ele aí. Você é aquele cara Boa. apresentador do Band News, do Band Esportes, é você? Imagina, não sou eu não, pô. Deixa eu arrumar aqui esse negócio aqui. Essa Fala, vida galera. não é fácil. E aí, Ronaldinho, bom, cara? Tá me escutando? Tô. Agora voltou, beleza. Aí, ó. Tá, Então, tá falhando um pouquinho. tá me Agora escutando foi. bem ou não? Tô, Foi? tô. Foi. E aí, bom? E aí? Boa noite, Gabi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, senhor Dr. Ronaldo. Comentarista Band Esportes, que homem. Nossa senhora. Galera entrando aí, Ursão. Fala aqui, É, fala Bolonha. tem aí Hoje uma o mundo média. para. Olha o Stefano aí. Fala, Stefano. Ralou lá sábado, hein, man? Ele estava sofrendo lá no Super League. Fez força lá. Ah, tem uma galera que tá entrando aí conhecida. Bacana. Júnior Bom, Mamédio, vamos. A resenha vai ser Leão. longa aqui. A gente fala pouco, né? É, tem pouco assunto, né, Gabi? Pouco assunto. Então, começando aqui um pouquinho, dando um breve resumo desse monstro. Meu amigo Ronaldo Fonseca aí. Primeiro de tudo é meu amigo, né? Então já essa Marmelada. introdução. Marmelada, né? Marmelada. Tem que chamar os amigos, né? Os inimigos não vêm, então chama os amigos. Bora. Bom, Ronaldinho aí, quantos anos de triatlon? 12, né? Você falou? 12 aninhos. Pouquinho mais 12 de anos de 12, né? triatlon. Ah, Então, Ronaldo Fonseca aí no auge dos seus 35 anos, sócio fundador da Navastri e Mind Sports. Ronaldinho, para quem não sabe, não é só um rostinho bonito, não é só um triatleta, foi engenheiro de produção, trabalhava na Avon, na Continental, não é isso, Rô? tive uma passagem em algumas empresas aí, desde o início da faculdade, sempre trabalhei, então acabei passando por diversas indústrias aí, desde a área de bebidas e alimentos, passei um pouco também por linha branca, aí, putz, ralei um monte aí também em chão de fábrica, trabalhei bastante com melhoria contínua, na parte de Sem estigma. engenharia de processo, depois eu acabei adentrando ao mundo comercial e fiquei aí a esse mundo comercial até o início deste ano. Aí entrando aí um cara que me incentivando, que é o Luiz Navas Luiz Júnior, Navas, grande Luiz além Navas, a a lenda. lenda. Então, isso é legal, curioso, que quando a gente estava montando a pauta, foi legal de falar, porque o esporte no Brasil, a gente sabe que é complicado, a galera ganhar dinheiro, trabalhar com o esporte no Brasil, e você estava em empresa grande, na Avon, na Continental, empresas grandes, já com a carreira ali andando, mas o esporte te chamou, né? O triatlon te chamou, você sempre foi o. Porque você, a gente sempre conversa, sempre. Cara, tu lembra do fulano, fulano correu pra tanto, não sei o que. A gente é bem colecionador de figurinha, só que você deu um passo adiante, né? Foi estudar educação física para realmente entrar no mundo ali bem específico, né? Como é É, que, tem uma como é que história faz assim, isso? Gabi. Na verdade, desde pequeno, assim, né? Putz, nunca fui um cara, nossa, que atleta, né? Sempre fui aquele cara mais raçudo. E, poxa, comecei a natação
porque meu irmão não queria ir mais, o Rodrigo. E aí a minha mãe, ela falou, cara, já que ele não vai mais, eu paguei aí, acho que o semestre, e vai você, né? E aí até que, putz, ali pro nível da galera ali, eu acabei enfim, aprendendo rápido a nadar ali, desde molequinho, uns 10 anos de idade. Aí depois fui passar para a equipe de treinamento lá, a academia de bairro, e, putz, treinei natação assim em um ritmo um pouquinho mais forte ali para um nível bem amador, até uns 16, 17 anos. Aí eu parei, veio a faculdade, e aí na época da faculdade, poxa, me lembro até hoje, assim, né? Porque sempre rola aquela discussão, né? Poxa, o que que você vai fazer na faculdade? É. E em casa, né, sempre teve duas opiniões, assim, né, para balancear. A minha mãe falava, não, filho, faz o que você ama. E o meu pai falava, faz o que você ama ou cacete, faz o que você vai, né, sobreviver, o que vai dar dinheiro. Então a gente conta essa história, meu irmão também fala um pouco sobre isso aí para ele. E aí eu, poxa, acabei prestando faculdade de engenharia, acabei, enfim, fazendo faculdade de engenharia, sofrendo na faculdade de engenharia, como a maioria dos engenheiros aí. E, poxa, me formei, sempre trabalhei na área, como tinha dito aí, mas sempre foi um sonho para mim trabalhar com esporte. E aí, assim, você entender o que você quer fazer dentro do esporte, putz, aí é uma seara extremamente grande, né? O que a gente vai fazer? E aí sempre tive ao redor, assim, treinadores, né? Então, desde a época lá de academia, assim, não, tem o treinador da natação, tem o treinador da musculação, e você avaliava o mercado, infelizmente é um mercado, do meu ponto de vista, bastante prostituído, né? Então, É. se você, dependendo do que você almeja, você não vai realmente trazer muitos benefícios para si aí, né? Construir uma carreira sólida. Mas existem, poxa, pessoas que conseguem, então, não generalizando, obviamente. Uhum. E aí, assim, poxa, 2010 eu tive um pequeno insight, assim, que eu falei, putz, eu vou trabalhar com isso daí. E aí eu já tinha ensaiado até sair do mundo corporativo, meio na loucura, cabeça de moleque, assim, né? Eu falei, pô, 10 anos atrás, né? Então estava no auge dos Ah. 25 ali para 26. Eu Salário, ainda não falei, estava aquele salário, né? já não era aquela grande coisa. Eu falei, cara, pô, vou abandonar isso aqui, vou fazer minha faculdade de educação física. Mas eu sempre tive bons amigos e bons mentores, né? E assim, um dos principais mentores, assim, que eu diria da minha vida, assim, é meu irmão, né? Meu irmão, ele, para mim, é um exemplo gigante, assim, no que tange aí ao direcionamento, ó, calma, acelera, né? Ele é um cara que tem bastante experiência e respeito bastante a opinião dele. Mas é Pô, irmão, né? Então a gente né? sempre tem aquela coisa de brigar de vez em quando. E aí fui absorvendo algumas coisas, né? Até na época eu treinava com o Wagner, né? Na TT, assim, a gente sempre conversava muito sobre isso. Fui ali, então, até me fugiu a palavra, assim, mas no entusiasmo ali do início da TT ali, ajudei ele com É. algumas coisas ali na construção ali de ferramentas e tal. E aquilo foi me chamando a atenção e eu fui me descobrindo, né, no sentido de curiosidade, falar, poxa, então eu acabei buscando informações e eu sempre fui um cara muito, mas muito Caxias treinando, né? Então poxa, por exemplo, na época que eu treinava lá, não faz tanto tempo, né? Assim, tem aquele lance do quem é raiz, correu com sunga, É. não, nunca corri com sunga, mas depois eu conto do meu primeiro triatlo, se tiver a oportunidade. É. Mas o que aconteceu, Gabi, foi que eu acabei criando uma certa curiosidade. E com isso, ela acabou basicamente nascendo porque eu anotava tudo, todos os feedbacks do meu treino, eu anotava todos os detalhes. E eu era aquele cara chato, sabe? Que queria entender o porquê que o pace caiu, a frequência subiu e, sabe, os detalhes, não E tinha você anotava potência. onde?
no caderninho, não tinha Training Peaks na época Não, ainda, eu né? anotava no Excel. Eu tinha uma base em Excel Engenheiro, engenheiro, né, velho? cara, fazia tudo no Excel. Meu Word era o Excel, meu PowerPoint era o Excel, tudo era o Excel. E aí a gente acabou, né, assim, basicamente construindo um direcionamento dentro do triatlo em cima dessas curiosidades. Mais para frente, né, eu já, enfim, já conhecia o Navas também, e a gente sempre, putz, sempre treinei com o Navas, né, É, desde junto, né? 2009 ali, mais ou menos, conheci ele em 2008, quando eu fazia só aquatlon, né, que era nadar 500 metros e correr 3 quilômetros. Legal E, demais. puxa, assim, o Navas ele sempre teve uma característica de ajudar todo mundo, né, assim, no treino. Então, era um cara que, pô, começou o triatlo na década de 90. A gente começando ali, putz, totalmente na vontade, né? E aí o cara, pô, não precisa forçar, ou não, faz isso, faz aquilo, cuidado. Então, até uma dica que eu uma vez, né, lembrando assim das histórias, puta de uma friaca na base, eu lembro até hoje, o cara me saca assim, a gente não tinha levado blusa nem nada, a gente treinava na base em Guarulhos. Aí ele falou assim, pô, não, você tá com frio? Não, vamos que vamos. Tó, cortou um pedaço de jornal que ele tinha no carro, coloca aqui entre a pele e a coisa. Cara, não passei frio nenhum e ó, foi embora. E essa técnica eu uso até hoje. Até Ninguém entende. Os hoje. caras falam, você não tem frio? Eu falei, não, tá tranquilo. Tá Tem tranquilo. um papelão aqui, né? Enfim. E aí, Gabi, assim, direcionando aí, acabei em 2015 aí, a gente, poxa, teve a ideia aí de montar a assessoria. Na verdade, eu fiquei cutucando o Navas, porque o Navas ele passou a me treinar. Uhum. E aí eu falei para ele, cara, pô, ele nunca fez assessoria. Eu falei, cara, por que você não monta uma assessoria e tal? Você leva jeito, né? Você gosta, você tem tudo a ver com isso. Yeah. E aí, meu, fiz um bate-papo com ele Semana passada. semana passada que ele conta isso. Mas foi impressionante, porque a gente fez lá uma provinha lá no Guarujá, né? Triatlo Santa Cecília, que era uma seletiva ali para o brasileiro. E aí ele foi lá, me treinou, ele foi assistir tudo, ele ficou super emocionado e tal. Aquilo começou a desenrolar e ele pegou e falou, pô, você não quer ser meu sócio? Vamos fazer um combinado assim, assado, papapá, papapá. E eu super empolgado, precisava desse empurrão. Uhum. Enfim, então ali foi um divisor de águas para mim, né? Onde, poxa, eu estava acreditando muito que eu ia conseguir isso. E o Navas, ele pegou e assim, deu um Ó, empurrãozão. Ele falou, cara, vamos embora. E me deu um puta de um apoio para adentrar esse mundão aí de só, treinador, aprender. nessa época, então, você estava na Continental, você estava estudando educação física e aí você começou a montar a assessoria junto com o Navas. Nessa época aí foi meio maluco, né? Além do que, fazer uma adenda aqui pro pessoal, o Ronaldo é pai, ainda tinha a Júlia ainda nesse meio do caminho, com a Natália, que dá bronca nele, com certeza. Imagina, Eu ela é tinha boa. tudo isso aqui, tinha tudo isso aqui rolando ao mesmo tempo e você falando, vamos na É, assessoria que eu tô com tempo sobrando. pois Ah, é, e o curso de triatlon na Unicamp ainda. Era isso, foi mais ou assim, menos? foi. É assim, a gente em 2015, putz, low cost total, né? Puta, É. vai cada um para um lado. O Navas começou a estudar um monte, uma pancada de metodologia, blá blá blá. Como eu não era treinador, não podia atuar, então eu ficava no backstage. Falei, poxa, como é que a gente pode trazer melhoria de processo no todo? E aí, Engenheirando. É, aí assim, a gente, enfim, conversava um monte de coisa, era uma viagem, né? Puta, a gente se empolgava muito nos bate-papo ali, até hoje, assim. E nunca aí, vi isso de você, não. e aí eu peguei e, poxa, fiz o site, o primeiro site eu fiz da Navastre, eu fiz na mão ali, meu, puta, low cost total pra gente não gastar. Aí o Navas já saiu correndo com outras coisas, tal, pum, 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 quando foi ver, assim, já Navastri foi nascendo ali, né? Então, Uhum. foi bem legal esse início. Aí, nessa época, 2015, 2016 e até 2017, putz, foram vários pratinhos. Por quê? Em 2015 eu ainda estava trabalhando numa outra empresa, estava na Avon, Tava na morando mão ainda. morando na Zona Leste. Então ia até Interlagos ali, né? O pessoal reclama de trânsito, fala que não tem tempo para treinar. Fiz 3 Ironman assim.
Então, eu estava ali trabalhando na Avon, estava saindo da Avon no final do ano de 2015, começando na Continental, e tem todo esse processo de início, né, de uma Coisa nova empresa, nova, então é difícil. Estava começando a faculdade de Educação Física, comecei a pós-graduação também lá na Unicamp, em paralelo, uma vez que eu já era formado, então me autorizaram. Poxa, tirei Ironman Code Certification, teve a puta, Júlia. tive a Júlia, casei em 2015 também, na mesma época. Aí, quando deu uma relaxadinha, eu fiz o Ironman em 2017. Sobrou um tempinho. É, aí a gente foi para 2017. E assim, eu sou muito grato de ter pessoas que me apoiaram e que me suportaram, Gabi, porque, cara, não foi um período fácil. Pô, imagina. E assim, eu sou um cara meio que às vezes assim, eu não gosto de ficar sem fazer muito desafio, assim, sabe? Eu sempre gosto de criar algumas coisas novas para fazer a roda girar. Então, acho que o segredo disso, muitas vezes, eu não estou falando que eu sou perfeito, mas o que me ajudou muito foi um bom planejamento. É você Entendi. se organizar muito bem para as coisas migrarem e o Góis escrevendo, pô, Ironman 2017 inesquecível. Nem fala, Góis, foi mesmo. Vou chorar aqui E, já, tô lembrando. é, e enfim, Gabi, esse é poxa, acho que é uma parte introdutória. É legal colocar, porque teve o gatilho o ano passado, né, de quando, puta, vou virar treinador. Uhum. Eu fiquei rodando vários pratinhos em paralelo, porque eu também estava na Continental ali, e obviamente você tem que ser bem maduro para saber separar as coisas, né? Então essa coisa de treinador foi bem embrionário, foi se transformando, e aí acabei levando também esses dois pratinhos em paralelo, né? Então a indústria automotiva ela é bem agressiva, né? Então não tem meio termo. E aí, cara, com todo esse cenário aí, acabei migrando de vez agora fevereiro para março. E aí veio o Covid. Beleza. Tá beleza. É, é. Não, mas é legal, cara. Acho assim, voltando até um pouco você falou até da criação de assessoria, porque o legal, acho que quando a gente vem de fora, eu também estou há pouco tempo no mundo esportivo do lado empreendedor, a gente consegue trazer um know-how que a galera não tem, né? De ter trabalhado em empresa grande, empresa com processos, ou empresa com visões, formas de pagamento diferente, ou a gente passa. Eu trabalhei no Santander há 7 anos, estou no Intesa agora, o Banco Italiano há quatro, quase 5, sei lá, nem lembro mais. E, mas a gente vê muita coisa que a gente consegue trazer. Então, não é. A gente não tem a expertise você não tinha, agora você tem, né, da educação física, mas você, como você falou, você ajudou em processo, ajudou em tudo. O que muitas assessorias. Hoje o mercado de assessoria mudou um pouco, a minha visão, depois você até faz o comentário, mas muita assessoria não se entendia como um negócio. E você, desde o começo, já foi montando alguma coisa para ela ser um negócio mesmo, um business, uma empresa estruturada, com processo. Geralmente não tem, é o cara que montou lá o campo dele de treino, contrata mais um cara e vai vendo como é que se vira, enfim. E acho que trazer essa expertise de empresa para assessoria é um puta ganha-ganha, cara. Assim, dá para fazer muito mais coisa, né? Eu confesso que do lado de fora, né, eu sempre fui muito, assim, perfeccionista no lado de imaginar as coisas. Uhum. Mas realmente, quando você está realmente jogando junto ali do lado de dentro, como treinador, já dentro da empresa, realmente você vê que o buraco é um pouco mais embaixo e aí você tem que saber priorizar outras coisas que realmente vão trazer melhorias. E aí, vamos falar assim, as melhorias de processo em si, elas acabam sendo secundárias para a roda girar, né? Uhum. E só um abre aspas, assim, né? É engraçado, a gente demorou aí quase 20 minutos para falar um pouco da introdução, né? Ou transição de carreira. E algo resumido, né? Quando a gente virou a chave ali o ano passado, né? Que até, putz, vamos falar assim, teve o anúncio, né, em mídia social, pô, Ronaldo, blá, blá, blá.
Teve Parou muita a gente. Globo, o Galvão Bueno veio, o Olodum tocou para avisar. Caraca, hein? Márcio Canuto estava lá, esperando na É, Praça você da tá Sé. louco. Aí, assim, não, é que foi engraçado, porque como a comunidade do triatlon é bem pequena, eu recebi algumas mensagens perguntando assim, pô, cara, eu também quero, como é que faz aí? Pô, eu quero pra ontem. Meu, puta, A cara, galera. a galera meio que achou que realmente você transicionar é algo fácil. Então, assim, primeiro de tudo, você tem que, né, fazer as coisas com bastante responsabilidade, bastante maturidade, né? E trabalhar na sua, né? É. Trabalhar na sua, porque sempre vai ter alguém para falar assim, não faça isso. Minha, Não, com certeza. minha mãe, né? Filho, coitado, né? Meus pais são portugueses, então vem com aquela mentalidade lá, é, enfim, europeia, que é assim, Uhum. cara, guarda tudo que tem. E não estão É, errados, né? Obviamente que eles não estão errados porque eles viveram um passado outro tempo, totalmente, né? né? E aí eles falam, putz, você vai sair de uma indústria, de uma multinacional, para viver o incerto e etc. Então, assim, esse tipo de coisa, realmente, a gente às vezes tem que trabalhar muito em silêncio Uhum. e fazer com base nas suas crenças para realmente as coisas vingarem, porque senão não vai para frente. E também acho que o que você falou muito, a palavra que você falou bastante é planejamento, né? Então, você tem uma filha, até casado, então, se não é, larguei tudo, joguei tudo, não, você planejou desde 2010, você falou que já tinha um sonho, veio meio que construindo aí, até financeiramente, óbvio, né? Como é que você ia se manter, porque mesmo trocando, já com business rolando, a gente sabe que, como você falou, veio o Covid aí, então, tipo, vem problemas e tipo, não foi uma loucura, tipo, caralho, o Ronaldo gosta muito de triatlo e resolveu que agora ele vai fazer, vai trabalhar com isso, acabou. Não, não foi isso, né? Algo que você já veio paralela muito, construindo em paralelo há muito tempo, né? Olha o Rick puxando o Pois nosso é, saco. pois é. Rick, seu lindo. Olha o Rick aí. E então, assim, é legal você receber incentivo, né? Poxa, vai para cima, acredita, vai. Mas é como eu disse, eu tive excelentes mentores, né? Então, eu comentei do meu irmão, o próprio Uhum. Góis me ajudou muito também Amor, em várias conversas, corrente do bem. total, né? O Góis não tem nem o que falar dele, Nossa, irmãozão tá louco. nosso. O próprio Navas, ele sempre me deu muita, mas muita tranquilidade, sabe, para fazer as coisas do jeito certo ali. Então, isso me ajudou também. Então, é o que eu falo, né? Se você plantar as coisas de uma maneira bacana, com uma energia boa, você vai colher. E não é só também na questão de transição de carreira, né? Como a gente está falando. Eu acredito muito nisso também, Gabi. Quando o atleta ele deseja muito algo, né? Então, poxa, você quer classificar você quer ter uma colocação diferenciada, você quer se superar de alguma forma, tem que tomar certos cuidados, né? Isso daí é interessante. Não, com certeza. E a pergunta de US$ 1 milhão, o que é mais fácil? Montar mercado automotivo ou assessoria? Olha, cara, difícil te falar, porque eu falava com alguns amigos e a gente sempre tinha essa discussão. Falava muito com o Kaká, né? O Kaká tem o próprio negócio, então eu era CLT na época e ele falava assim: cara, isso aqui é loucura, não sei o quê, você é louco, o seu salário pinga aí todo mês. Aquela conversa todo mundo já conhece. É, E aí eu falava para ele, não, mas você não sabe, cara, o que que é engolir sapo, você participar do jogo corporativo e disso, blá, blá, blá. Cara, em resumo, para mim os dois lados são muito, muito parecidos. Vai mudar a cor da grama e se você quer realmente ter sucesso no mundo corporativo, cara, você vai ter que ralar muito, vai ter que ralar muito. E empreender, eu não tenho dúvida que é isso. Imagina, sou totalmente embrionário nesse lance de empreender. Posso bom. dizer que eu comecei há muito tempo atrás, bem devagarinho, e aos poucos a gente vai aprendendo. Mas eu tenho um caminhão para aprender ainda, né? Não, isso Enfim. é legal e concordo com a tua visão, aí já vai puxando um pouco você falou de jogo corporativo, falar do jogo justo. Boa.
mas é muito isso, né? Também tomei a decisão tem 4 meses de pensar, não abandonei, estou no banco ainda. Mas eu falei, beleza, gosto disso. O Excel estava maravilhoso, acho que meu Excel de empreender estava lindo. Falei, nossa, achei a gente brincava, eu e meu sócio, né, o Bolonha. Ixi, é unicórnio, é unicórnio. E aí quando você abre, você começa a ter os feedbacks, você começa a ver, passar por processo que você nunca passou. Então eu sou da área de mercado financeiro, né? Sou de mercado de banco, mercado financeiro era da área de risco, então a área é muito específica. Então, a minha vida é um Excel. Eu adoro Excel. Até hoje me dá um Excel, programação, adoro essas coisas. E, de repente, eu me vejo em reunião para provar arte. E, cara, isso tá dando. A Marina deve tá ouvindo a gente aqui, coitado, né? Ela vai ser beatificada, porque a empresa dela é que cuida do nosso marketing. E, cara, às vezes nas discussões. Aí, ela também é empreendedora, empreende há muito tempo, mas é muita coisa que você começa a ter que aprender. Então, eu vou, isso, negócio de reunião para acertar a arte, o que, que vai colocar, como é que coloca, o que tem que importar, e coisas que eu nunca me liguei, porque eu fazia planilha. E aí, de repente, assim, mas o outro lado muito positivo é que eu comecei a conhecer muita gente do meio esportivo, comecei a entender um business que eu entendia mais ou menos de fora, então como é que o atleta profissional, por exemplo, é patrocinado, onde é que tem dinheiro para o atleta profissional nessa história. Então, também comecei a fazer um networking muito legal e dentro desse networking comecei a conhecer pessoas também que estão na mesma situação que a gente, que resolveram empreender e caras também que estão na situação como você, que abandonaram a carreira corporativa para tocar o negócio próprio e tal, dentro do esporte. E hoje é tão felicíssimo não se vem voltando, né? Como eu estava falando ontem com um amigo meu do Google, ele falou, você está com um pé aqui e um pé ali, né? Eu falei, tô sentindo a água até ver onde é que vai o negócio e tal. Mas é divertido porque a Marina, voltando a Marina de novo, ela reclama, pô, mas vocês mudam muito. E muda, cara. Cada hora tem um negócio diferente, cada um tem ideia diferente. Eu, quando converso com você, é inferno, porque a gente tem trocentas ideias, se a gente não voltar, ó, Tata, se a gente não voltar pro foco, não vai. E isso é muito legal, de aprender como é que funciona, onde é que tá, o que dá para melhorar, puta, essa palavra não... enfim. E aí dá saudade às vezes, do mundo corporativo, quando você não é o chefe, né? Os caras falam, ó, você tem que fazer isso aqui. Tá bom, você vai fazer aquilo ali, cria, mas dentro do mundinho que você controla, né? E Exato. empreender você não controla nada, é porrada de todo quanto é lado. Todo negócio no início ele realmente vai ser uma ralação danada, né? Assim, muitos falam assim para mim, não, você trabalha com o que você gosta, aí vem aquela frase, né? Trabalha com o que gosta, que nunca mais trabalharás, alguma coisa nesse sentido, né? É isso. É, E pelo contrário, a gente foi pego de surpresa aí com o Covid, né? Com a quarentena. E assim, eu lembro, a gente tinha aí um mecanismo, né? A gente usa aí o Swift, né? Dentro da Navastri. E aí a gente tinha 30 usuários. Poxa, a gente passou pouquíssimos dias de 30 para 130 usuários. E aí você mudar toda a mecânica de, né, juntar Zoom, Swift. A gente já usava o Zoom, já usava o Swift, a gente só juntou. Então o negócio estava na nossa frente. E quando eu falo que dá certo, não é eu comemorando algo que, ufa, me safei. Não. É recebendo o feedback daqueles caras que você quer convencer que isso é bom para eles, ou seja, os atletas. Então, é o que eu sempre falo, Gabi. O atleta, ele tem que estar no centro. E a gente pensa muito isso, né? É o atleta que tem que receber as benfeitorias, seja lá de um estudo que você acabou fazendo. Então, você testa algumas pessoas e depois você transforma isso numa periodização, algo nesse sentido. E eu costumo falar muito disso, do benefício para o atleta, até quando a gente é chamado para montar parceria. Em algumas conversas a gente até conversou, a gente até falou sobre isso, que algumas empresas elas acabam buscando ali a questão da parceria com a assessoria e falam, não, poxa, vamos aí, sei lá, dá um exemplo, fazer fisioterapia, vamos aí e tal, você não paga aqui na fisio. Não, cara, transforma isso para o atleta.
porque é a roda, né? É o atleta engajado que ele tem um benefício e você entregando isso para ele, porque, né, o atleta ele precisa de um trabalho interdisciplinar. Então, até que dei o exemplo da fisioterapia, mas eventualmente, se você tem uma psicóloga, um médico, uma nutricionista, né, um massagista, cara, se tudo isso rodar junto do atleta, cara, e ele tiver desconto, que é um esporte caro, é sensacional. E aí que eu acho muito bacana, Gabi, a proposta do jogo justo. E eu tenho curiosidade também de saber um pouquinho mais a respeito disso, embora a gente sempre converse, mas acho que é legal até para quem está falando aí, né? Enfim, para quem está assistindo. Tô assistindo. Não, puxando disso mesmo, a ideia do jogo justo é isso, né? Assim, partindo do que você falou, eu também sou triatleta, então a gente sabe o quanto que consome. Eu falei, pô, se eu tiver desconto nas coisas que eu já consumo, então eu não estou criando gasto novo para ninguém, estou dando desconto na coisa que eu já consumo, seria lindo. Então, o que a gente falou? Pô, vamos montar um clube onde o cara consiga ter desconto nas coisas que ele já consome para ele economizar e que esse desconto mais do que pague a mensalidade, né? Então, a ideia é essa, a mensalidade é a porta de entrada, mas a gente sabe muito bem. Você me passou esse número, vou roubar de você. São R$ 22.000 o custo para fazer um Ironman, não foi isso que você me passou, mais ou menos? Hoje em dia está perto disso. Em 6 meses, eu estimo aí R$ 22.000 para você fazer um Ironman em 6 meses. De treinamento, falar de 7. Imagina, tudo esse negócio. Aí se o cara vai fazer, sei lá, talvez o gasto do cara seja igual se for fazer 2 ou 3 meio Irons, viajar e tudo. Então a gente falou, pô, vamos montar um clube porque das soluções que a gente vê no mercado, assim, muita coisa é projeto social. A gente falou, pô, eu não quero projeto social. Eu quero que o clube se pague pro cara e eu, como empresa, vou me posicionar em prol do esporte. Mas o quê? Devolver para o esporte parte do meu faturamento. Então, o cara consome e o clube assim, a nossa missão o clube tem que andar sozinho. O clube tem que se pagar com tudo que o cara consome, tem que pagar para ele. Se não tiver retorno financeiro, não está certo para o nosso associado. E isso é uma coisa que eu tenho na cabeça por vir de mercado financeiro. Então, o mercado financeiro tudo cara, se o retorno é menor desse aqui, eu vou para o outro que o retorno é maior e o risco. Enfim, tudo é risco-retorno na vida. Então, tornar isso pagável. Mas assim, clube por clube tem um monte. Então, o que a gente consegue diferenciar? Pô, vamos retornar isso para o negócio que a gente gosta, que é o esporte. Então, a gente quer usar a parte do faturamento para devolver para o esporte, seja com patrocínio de atleta. Então, sabe, a gente tem 4 atletas patrocinados hoje. Fundo de premiação em prova, que a gente sabe que o atleta profissional eu entendo, na verdade, também vindo do mercado financeiro, que bônus é o que move, a gente gosta de bônus. Então, premiação em prova é em dinheiro, parar desse escambo que o atleta profissional tem que ganhar um par de tênis, tem que ganhar um pote de não sei o que. Não, tem que ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Se meu chefe chegasse e me desse o meu salário em tênis, eu ia ficar... Bom, não sei como triatleta, não é brincadeira. Mas, porra, eu quero instalar meu salário em dinheiro, eu quero meu bônus em dinheiro. E fazer outras melhorias para o esporte, mas dando uma visão, tentando trazer uma visão de business, então até puxando do que eu falei de você, puxando uma visão de business para dentro do esporte. Então, tornar essa máquina maior, e quanto mais associados eu tiver, mais faturamento eu tenho, então mais dinheiro a gente consegue retornar para o esporte. Mas tendo a pegada de empresa, não de projeto social. O que eu digo com empresa? Cara, a gente conseguir ter o nosso salário, conseguir viver disso, ter funcionário, pagar, investir em marketing, para os atletas, fazer ponte para os atletas, enfim, tem vários gastos que a gente tem. A gente conseguiu, né? O que a gente sempre fala, fechou o apoio da Dux com 2 atletas nossos, eu estou conversando com outras marcas para um outro atleta também, porque a gente entende que o ecossistema tem que andar, tem que ligar as pontas do atleta amador, o atleta profissional, as empresas, para que essa roda, de novo, parafraseando o Ronaldo Fonseca, para essa roda continuar girando. E essa roda vai girar, quanto mais atleta eu tiver, amador eu tiver, mais empresa eu vou ter, vai ter mais assessoria querendo treinar esses caras, e mais retorno eu dou esporte, porque eu patrocino mais atleta, eu dou mais premiação em prova, a gente pode fazer evento, enfim, uma série de projetos. Você sabe que se a gente começar a falar, vai eternamente, né? Gabi, você colocou um ponto que, na minha opinião, ele chama um pouco a atenção, que é, assim, eu acredito muito no projeto do Jogo Justo. A gente já conversou sobre isso, eu acho que é um projeto Duca, assim, né?
Uhum. E ao mesmo tempo que eu vejo oportunidade para o jogo justo ajudar o esporte, né, qualquer esporte crescer, eu acho que o atleta profissional, que ele já tem uma agenda muito ferrada, né, o cara se cobra por resultado, tem uma série de coisas, Uhum. e eu vejo que ele também tem que mudar um pouco a mentalidade dele, para o cara entender que ele é um produto. Ele é um produto e as empresas não vão doar dinheiro para o atleta profissional. São pouquíssimas as empresas que pensam assim. E Concordo. falando do triatlo em si, cara, assim, eu vejo alguns caras que nadam de braçada, mas outros que reclamam da vida. E assim, galera, o atleta amador não chega aos pés de um atleta profissional, né, em performance física. Mas veja, treinar um amador, eu acho que é igual ou mais difícil que se treinar um atleta profissional nesse sentido. Porque o cara tem família, o cara tem o trabalho, o cara tem às vezes um estudo, o cara tem N responsabilidades que muitas vezes você fala assim, cara, e aí? A equipe interdisciplinar, quando eu falo assim, de você ter um nutricionista, um médico, um psicólogo, algo nesse um treinador, veja, o trabalho para um que é profissional é uma coisa e o trabalho para outro amador é totalmente diferente. Tá. Então, assim, vamos lá. O que eu estou vendo acontecer? Infelizmente ou felizmente, eu não tenho uma opinião sobre isso. Para mim, acho que quem está conseguindo ganhar em cima disso, melhor. Que é o quê? Eu vejo muito atleta amador, cara, assim, de repente, tirando uma grana a mais até que alguns profissionais. E eu vejo profissionais, assim, sofrendo com esse tipo de situação. Quando, É, de repente, deveriam falar assim, poxa, deixa eu aprender com esse cara. total, total, concordo. Sabe? Então, assim, é difícil. Eu sei que, de repente, algumas pessoas podem não concordar com o meu ponto de vista. A gente vive num país que é o país do futebol, né? Assim, vamos Ah, colocar o pé no chão. E se a gente não se unir nesse sentido, o é, triatlon em si só tem a perder. Falando do concordo. triatlon, né? E a gente pode explorar isso para outros esportes também. Não, puxando o tema do que você está falando, a gente teve uma live com o Borelli, você acompanhou, e o Borelli depois até escreveu um texto, então quem for seguidor aí da Navastri, segue o Jogo Justo, mas dá uma olhada, tem lá sobre atleta, o atleta é uma marca, e a gente entendeu dentro do Jogo Justo, a gente falou, cara, vou patrocinar atletas, só que eu não quero só patrocinar atletas, eu quero ensiná-los de alguma forma que eles precisam. Eu falei, eu não quero ser seu único patrocinador. Vocês têm que, mas eu quero ajudar vocês a conseguir outros patrocinadores. Então, assim, a gente lançou há 2 semanas, a gente mandou e-mail, o pessoal da Atlas Marketing da Marina montou um guia de, digamos, melhores costumes dentro de rede social. Para aprender algumas coisas. Um guia básico, alguns cronogramas, algumas coisas, ofereceu para ajudar. Porque a ideia, assim, é botar na cabeça do atleta. Foi uma coisa que eu falei com alguns atletas e eu falei em alguma das lives, agora eu não lembro qual. Eu falei, quando eu entrei no mercado financeiro, se eu soubesse Excel só, beleza, era Excel intermediário e um pouco de inglês. Hoje, o mesmo cara que vai ocupar a vaga que eu preciso, o cara vai ter que ter Excel avançado, tem que saber programação, inglês eu já nem pergunto, porque isso é mandatório. Então, assim, todo mundo teve que evoluir em suas profissões. Todo mundo. E o atleta profissional não deixou de passar por isso e não tem que deixar. Tem que aprender a usar isso, como você falou, em benefício próprio. Então, hoje dentro do triatlo a gente tem o Thiago Vinhal, e foi aquela pergunta que você fez para o Vinhal, né, dentro do Endorfina, né? Como é que você vai dar consultoria para isso? Acho que ele vai voar com isso, mas eu ainda vejo não vou dizer um problema, mas uma lentidão dos atletas de entenderem que, puta, eu tenho que treinar, ainda tenho que fazer isso. Tem, cara, tem. Eu concordo com você. Nenhuma empresa é obrigada a patrocinar ninguém. Empresa existe, está no direito societário, empresa existe para dar lucro, ponto. Se a empresa não der lucro, é má gestão. Você pode ser processado por má administração da empresa. É isso. Então, eu invisto no atleta A, invisto no atleta B para dar retorno. Então, assim, só que aí o atleta não posta, não faz, são textos. Enfim, o atleta tem que aprender assim, a fazer e hoje acho que
o ano da pandemia foi um ano que, se o atleta não aprendeu agora, vai ser foda, porque não teve prova, que muito atleta fala, cara, beleza, vou fazer prova, nas provas eu ganho prova, estou sempre ali no pódio, então vou mostrar a marca. Show, e no ano que não tem prova, o que tu faz? Vai passar o ano inteiro sem aparecer, e aí vai chegar a renovação de contrato em dezembro, a marca vai falar, pô, tu não fez um post, e aí? Você não me ativou, não me procurou, e até só tem uma dica que eu já dei em outras lives, para ouvir o podcast do Endorfina com o Vitor Meira, piloto da Indy, Vitor Meira. Pode ouvir que é uma aula do que fazer de marketing esporte, marketing pessoal dentro do esporte, não sendo um atleta top. Boa. A Gala, que está nos ouvindo aqui, ela é atleta na Vastri também, ela tem um viés aí de lidar com... a Gala ela tem um conhecimento assim, fantástico dentro da neurociência, então às vezes a gente está ali pedalando dentro do Zoom ali com a galera, ela sempre que ela pode, ela entra um pouco no tema e é engraçado, porque são maneiras diferentes de você conseguir enxergar. E muitas vezes é importante que o atleta ele dê esse passo para trás, procure ajuda, porque eu vejo que é uma briga, às vezes até egocêntrica, de lidar com esse tipo de situação, né? Então, a gente está num país que realmente o futebol reina, nem reina direito, né? A gente está vendo agora aí na pandemia um monte de clube aí devendo horrores. Aquele time lá, o Vasco, não sei nem como é que tá, mas depois vamos deixar para lá. Seguro o Vasco é o maior sócio-torcedor do Brasil, o Vasco. Pois é. E assim, a gente percebe que os próprios jogadores de futebol, né, nesse quesito, eles acabam se flexibilizando para criar e gerar conteúdo. Eu vi N jogadores de futebol fazendo isso. Aí eu olho para dentro do triatleta no sentido se adapta, né? E os caras não estão, sabe, pensando em como se adaptar. Concordo. E aí, com isso, pode falar, desculpa. Não, falei, desculpa. Não, com isso eu acho que acaba se confundindo e vai se perdendo aos poucos, porque a gente vive um esporte que, se fosse seguir a lei da natureza, o atleta ele começa na prova curta, ele vai para a longa e depois ele aposenta. Aí depois que ele aposenta, eventualmente, ou ele vai construir uma assessoria esportiva, ou ele vai fazer alguma coisa dentro do esporte. Eu vejo que são pouquíssimos triatletas profissionais que acabam deixando um legado de construção. Eu gosto muito do trabalho, por exemplo, do Juracy. E eu sei que existem vários trabalhos, tá? Eu não vou me lembrar aqui agora, mas o que me marca muito é o trabalho do Juracy com a escolinha de triatlon. Isso para mim é fantástico. A gente trabalha na base, né? Não, o Juracy está fazendo trabalho, já estão com 6 ou 7, né? Escolinhas. Cara, Paraná tem uma em Campinas, eu não sei agora onde é que estão as outras, mas assim, é fantástico, né, Gabi? Assim, se a gente olhar para esse cenário, motiva, né? E sim, se você quiser fazer alguma coisa pro triatlon, naturalmente tem que ser na base. Porque nem na faculdade de educação física você tem muita literatura sobre o triatlon. Triatlon é um esporte. Você vai ter sobre natação, sobre ciclismo, sobre corrida, eventualmente, né, uma pincelada, mas triatlon, esquece. Mas, não são a mesma coisa, não é isso? Exato. Não são a mesma coisa, Aproveitando, o Góes mandou aqui, tem uma pergunta do Góes, mas eu primeiro ler um negócio aqui, vou aproveitar para falar do Góes, que a gente está bem no tema, mas que ele falou de gestão de carreira de jogadores de futebol geram milhões, né? Não tem algo nessa linha, jogo justo pode ocupar esse espaço. Roberto Góes, concordo, a gente já falei para ele, guys, já falei para ele isso. Já falou para ele. Não, a gente tem feito de uma forma assim, indireta. Hoje a parceria com os atletas que a gente patrocina. Não quero só dar dinheiro para o atleta e beleza, mês que vem eu te vejo de novo. Eu quero tentar agregar alguma coisa para o atleta e fazer um trabalho que geralmente também as empresas, quando patrocinam os atletas, escolhe o cara e fala, vai lá, você tem que gerar conteúdo, tem que gerar coisa para mim. Não ajudam a gerar conteúdo, não ajudam em nada. E o atleta fica largado, porque tudo bem, o atleta tem uma dificuldade. A empresa que vai patrocinar o cara teria que dar algum apoio e não dá. E então a gente falou, vamos fazer diferente. Então a gente quer patrocinar para o cara poder ajudar nisso. E a gente
toda vez que a gente ajuda o atleta, a gente não pede nada, a gente não quer nada, não quero tirar nada do atleta profissional. Eu quero ajudar o cara, como a gente brincou, eu quero que cada cara que tem ali dentro tenha 10, 15, 20 patrocínios. Eu quero que os caras encham de dinheiro e nem lembrem do Jogo Justo. O Jogo Justo está pagando, ótimo. Então a gente fez esse trabalho legal. E ligar para as empresas e ter também, a gente está tendo a iniciativa de, às vezes, ligar para a empresa. Tipo, a Dux foi um belíssimo, a Dux abriu as portas para isso. Eu estou negociando contatos para uma outra atleta nossa. Disso, ou das vezes, por exemplo, a Jennifer foi quinta do mundo agora, então é um momento bom da gente procurar parceiros para a Jennifer, porque ela tá bem em voga, e é legal aproveitar esse momento, porque ano que vem tem o Olimpíada. Então a gente também tenta fazer esse trabalho e tentar convencer o atleta da importância que é a rede social. A Flavinha comentou aí, quem nem é visto não é lembrado, e é bem isso, mas o atleta não só postar a foto dele isso, tentar gerar alguma coisa que caracterize ele, então alguma coisa que tenha a cara dele, não seja falso. E dá para fazer. Eu acho que hoje no triatlo a gente teve um cara que fez bastante essa parte de agenciar atletas, que foi o Roenes, que hoje ainda está com o Amorelli, e foi o primeiro cara que fez isso de uma forma mais séria dentro do triatlo. Então eu acho que, concordo com o Góes, tem muito espaço. E entrando nessa parte de atleta, o Góes fez uma pergunta, vou até botar na tela aqui, que o Góes é bonitinho, ele usa a tecnologia bonitinha. Eu vou passar para você essa bola. Como lidar com o ego dos atletas? Jogo Justo, ego dos atletas profissionais e Navastri com os amadores. Vai aí, Ronaldo. Eu acho que a minha visão de fora, nunca treinei nenhum profissional, embora conheça alguns aí, mas a minha visão é a seguinte: acho que quanto mais o cara é avançado, quanto mais tempo de experiência esse atleta tem, independente se ele é profissional ou amador, eu vejo que ele sabe lidar um pouco melhor com... Só um minuto, o quê? Só um minuto, Gabi. A Júlia tá chorando. Bom, enquanto o Ronaldo vai resolver a Júlia aí, eu vou respondendo do meu lado. Quer que eu vá respondendo ou você responde? Desculpa, voltei. Tenho, enfim... São coisas aqui, né? Pequenininha aqui, dá trabalho. Então, eu acho que quanto maior o nível do atleta, eu acho que ele aprende, ele sabe lidar melhor com essa situação do ego. Porque eu acho que o maior desafio você parar para o amador é ele saber esquecer do esporte quando ele tem um compromisso profissional ou pessoal. Esse é o maior desafio. E, infelizmente, a gente acompanha pelos grupos, né, mesmo, que a gente faz parte aí de triatlon. É o dia inteiro triatlon. Você chega num churrasco, e aí, triatlon? Cara, esquece. Quantos watts? O que você fez? Exato. Assim, separa um pouco isso. Então, eu percebo que até alguns grupos de triatlon, que são assim formados até por pessoas que já estão no esporte há mais tempo, acaba tendo naturalmente essa separação de, cara, triatlon, deixa lá para o treino ou para o dia da prova. Uhum. E um outro paralelo no atleta amador é o fato de realmente esquecer que treino é treino, prova é prova. Né? Então, se o cara não pratica realmente, que ele tem que separar que o treino, ele tem que se dedicar no treino na hora que ele tem que treinar. E ele tem que se dedicar no trabalho e esquecer do triatlon também. Então, assim, se ele não praticar isso, ele vai ser o famoso leão de treino, gatinho em prova. E aí, quem paga o pato é o técnico. O técnico que não faz... Né? Então, assim, como sempre, é o técnico. Então, eu acho que isso é pro amador. Agora, num atleta profissional, Gabi, vou falar um pouco superficial, aí até é legal saber a tua opinião também. Mas pro atleta profissional... eu enxergo que ele tem um pouco mais de malícia para lidar com isso. Mas são pessoas que chegaram num nível de performance tão alta que realmente o cara acaba sendo um pouco mais pragmata, assim, no sentido de, isso, não vou mudar minha opinião, e muitas vezes o cara briga, às vezes, com o treinador, por causa que é uma coisa que deu certo lá atrás, ele não está suscetível às mudanças. Eu acho que é mais na parte técnica mesmo, sabe? A parte do ego do atleta profissional, ou seja, de relacionamento ali no meio. Porque o cara
vamos falar assim, ele tá o dia inteiro trabalhando, né? Se for pegar nesse sentido. Eu acho que eu concordo com você. Eu acho que ego no atleta amador é muito pior, muito pior. E ainda mais que a galera pulou distância, vai direto para Ironman, tudo é só Ironman, você não fez Ironman, você não é triatleta, enfim, aquelas histórias que a gente já sabe. Dentro dos atletas profissionais, Góis, senti assim, a galera é mais unida, é bem unida até. Óbvio, cara, vai ter cara que um não gosta do outro, isso é normal. Acho que em qualquer profissão, qualquer carreira, você vai ter cara que você não gosta, cara que você não se dá bem. Mas eu concordo contigo, acho que o ego está muito mais nessa parte. Acho assim, a gente falando do triatlon, que é uma modalidade que não gera muito dinheiro para os atletas profissionais, o ego são poucos casos que ganham dinheiro ali que talvez tenham um ego um pouquinho mais inflado. Mas no geral a galera me parece muito unida. Esse ano teve até o movimento, né, o nosso triatlon tal, que era uma coisa que talvez há 2 anos, 3 anos, era uma coisa muito organizada, era todo mundo, cada um pensando no seu, e aí eu não tô nem no ponto negativo. Pô, se você não tem dinheiro para pagar as tuas contas, como é que você vai pensar em ajudar outra coisa? É difícil, né? E hoje acho que a gente tem triatletas no Brasil já mais seniors, né? Aí, puta, Santiago, o próprio Colucci já está chegando, talvez tenha mais uns 4 ou 5 anos, são caras que hoje já conseguem olhar o triatlo de uma forma diferente e querem deixar, o que você falou, a questão do legado, né? E aí começaram a se juntar para fazer alguma coisa ainda de forma não tão organizada, foi um pouquinho mais, agora estão botando as provas, acho que as agendas não batem, enfim, mas eu senti que a porrada do Ironman, de cancelar o Ironman profissional este ano, deu uma ligada na luz e acho que muitas bolas baixaram. Assim. Então a gente falou, cara, a gente precisa se unir. Aí voltando ao que você falou, se a gente não se unir, eles vão parar de pagar profissional herói. Assim, nunca mais vai ter programa, não vai ter porque para eles o amador gera receita. E assim, o amador gera receita e o profissional ele rouba parte dessa receita. Essa é bem da verdade. Né? Vamos lá. É custo, né? O profissional, falando em planilhas, é um custo ali dentro é mais pela valorização de marca, é óbvio. Tipo, a gente que é fã, número 1 de esporte, amanhã, inclusive, você tem uma puta de uma live. Com certeza. Cara, para mim é inconcebível prova sem profissional. Mas eu não vou julgar o cara que é dono da empresa que teve todos os seus eventos, e aí, dando nos meus bois, né, o Galvão e tal, a forma, não vou falar, acho que a forma foi errada, mas o cara não tem. Não tá um evento cancelado. O cara precisa tomar decisões que são decisões impopulares, né, nesse sentido. Mas o atleta profissional realmente vem perdendo espaço e quanto mais desunidos eles forem, pior vai ser. Mas eles vão ser legal, porque é um esporte pequeno, né? Exato. Cara, o triatlon, assim, se a gente pegar na essência, vamos lá, são caras de outras modalidades que se desafiaram para fazer algo mais pegado, assim, né? Então, as evidências que se mostram que o triatlon iniciando ali em San Diego, depois em Kona, tem outros autores que falam que começou na França, muito antes, mas assim, o que tem em comum esse início? São pessoas desafiando outras pessoas para ver quem que era o mais pica aí quando juntava os três. O ego. Então, assim, se você souber lidar com isso, eu acho que você vai ter muito sucesso. Agora, se você não souber separar isso, cara, você está fadado ao fracasso, porque o triatlon, assim, até para o amador em si, ele só vai te consumir, ele te consome tempo, ele te consome razões emocionais ali que vão te desgastando. Então, assim, e aí você falou um negócio muito interessante. Você é a favor ou contra o cara começar no triatlon fazendo um Ironman? Contra. Tá. E se o cara, ele tá saindo de uma depressão e para ele é aquilo que conta e ele quer e de repente você salva o cara ali quando ele faz um Ironman? Não, assim, eu sou contra, eu acho que o cara tem que aproveitar o esporte, mas o cara, nesse caso de depressão, claro, se for salvar vidas, o cara se achar
uma coisa para a vida dele, por que não? Sabe por que que eu Mas faço? eu no geral, Desculpa. sou contra. Não, não. Eu compactuo de opinião, uma opinião muito parecida com a sua, Gabi. Mas hoje, do lado como treinador, a gente percebe que, felizmente ou infelizmente, a gente acaba encontrando muito indivíduo nessa situação. O triatlo lhe consome, né? Consome uma carga horária gigantesca, consome muita grana, e às vezes você observa que se o cara ocupar a cabeça dele com coisas que ele precisa, poxa, daquela parte, né, de superação, determinação, aquilo pode ser um que a mais para ele passar dessa Total. fase. E por que que eu falo isso? Porque eu sempre, até 2015, 2016, nossa, eu ficava maluco. O cara quer fazer Ironman, começou ontem, pelo amor de Deus, nossa, eu só criticava. Mas eu mudei um pouco o meu pensamento quando eu passei a enxergar nesse prisma. E eu acho que quando o cara começa direto para uma prova longa, assim, a gente tem exemplos dentro da própria assessoria de sucesso. O cara começou lá em Calcique, né? cima, Calcique, ele fez provas curtas, tudo, mas fez poucas e já foi logo para longa. Mas tem outros exemplos. Olha o comentário do Felipe Santos aí, ó, que é mega interessante. E eu até falo, como business, é muito ruim realmente para a assessoria. Eu vi o podcast do presidente da USAT, né, que é a Associação dos Estados Unidos de Triatlon. E tem dados estatísticos, se não me engano, 60% a 70% dos casos que começam em Ironman nunca mais fazem triatlon. E quem começa na distância curta fica no esporte por 10 anos, 15 anos, vive o esporte. Isso é legal. Isso é legal. Mas assim, o Ironman teve a capacidade, né? Aí os americanos são foda nisso, de criar um desafio tão grande, aquele negócio tem uma aura tão importante que o cara não quer fazer triatlon, o cara quer treinar, fazer Ironman. Exato. Eu entrei no triatlon por causa do Ironman. Eu queria fazer um Ironman porque eu vi um maluco, um publicitário de Brasília, que depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo sem querer há uns 6 meses, que ele resolveu fazer o triatlon em um ano sem fazer porra nenhuma. Eu esqueci o nome dele, é amigo do Gil, Castelo Branco. E, cara, no meu primeiro treino de pedal, eu não tinha nada. E fui na Trilopes, mandar um abraço pro Diego. O Diego chegou pra mim e falou: Fera, dá uma segurada, fica um meizinho, daqui a pouco a gente conversa. Aí eu lembro do meu primeiro treino na USP, cara, 30 quilômetros, eu morto, quebrado. Falei, como é que eu faço 180, cara? E aí, acabou. Aí eu desisti na hora, enfim, eu fui fazer o meu Ironman, sei lá, 6 anos depois. E, enfim, mas eu entendo e acho muito legal os americanos, até o Edgar Diniz aí falando, os caras fazem essa hora, vendem esse negócio e, pô, então você tem tatuagem, cara, você vai tatuar a marca de coisa que você gosta, você tatua na pele, você não tatua isso. O nego vai tatuar Ironman. E o Ironman é uma marca. É uma das mais tatuadas, né, no mundo. Acho que é uma marca só perde para Harley tatuadas. Davidson. Só perde para Harley Davidson. Que também vende essa aura. Então é foda. Mas o que o Felipe Santos falou é que como business realmente é foda por causa disso. Que o cara faz, eu acho que tem muito cara que tem esse checklist, checkbox, e fala, cara, preciso fazer um Ironman. Bom, fiz um Ironman, beleza, qual é a próxima? Fiz Até uma maratona, porque... Ironman... Não, mas rapidinho, desculpa te cortar, mas aí você está falando assim, o viés do cara fazer por status, e é o que mais tem. E assim, é uma discussão que a gente vai ficar aqui até amanhã, bem da razão. O que eu acho, Gabi... fala aí, deixa eu só te segurar, porque falta 1 minuto para acabar a live, e a gente sabia que essa live ia ser mais de 1 hora. Galera, segura, eu vou fechar, vou abrir de novo, não saiam daí, que agora que vai ficar bom. Será só o aquecimento. E o Ronaldo vai continuar esse pensamento dele. Beleza? Segura aí. Beleza. Volta.